Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, no seu canal de ideias. Este é o espaço onde abordamos assuntos interessantes, pulsantes, necessários, trazendo sempre um convidado especial. E junto comigo, para enriquecer essa conversa sem filtro, contamos com a participação de comunicadores convidados. E anota aí, você pode ver e rever o Sem Filtro na íntegra no canal do YouTube da TV UFMA. Se conecta com a gente nos endereços que estão aí na sua tela. Bom, hoje, o Sem Filtro, o assunto é segurança. Para falar sobre o tema, recebo aqui Marcos Afonso, secretário municipal de Segurança com Cidadania. Para ampliar a discussão, os jornalistas Célio Sérgio, diretor do jornal O Imparcial, e Isaías Rocha, diretor de comunicação da Câmara Municipal de São Luís. Sejam todos bem-vindos. Bom, mas antes de começarmos o nosso bate-papo, conheça agora um pouco da trajetória de Marcos Afonso. Marcos José de Moraes Afonso Júnior nasceu em Belém, no estado do Pará. É formado em Direito pela Universidade da Amazônia. Após ser aprovado no concurso público da Polícia Civil do Maranhão, passou a atuar como delegado. Marcos Afonso começou sua carreira policial em 1998, na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. No ano seguinte, trabalhou na Comissão de Combate ao Crime Organizado. Após essa experiência, atuou em outras delegacias e superintendências. Em maio de 2014, tornou-se secretário estadual de Segurança Pública. Também foi presidente da Academia de Polícia Civil do Maranhão. Em 2021, assumiu a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania na Prefeitura de São Luís. Muito bom. Eu agradeço novamente a participação dos colegas e começo perguntando para o nosso convidado. O senhor que é delegado de carreira, foi secretário de Segurança e uma das características de sua gestão é a integração das forças policiais. Como é que o senhor analisa o quesito segurança e também combate à violência ao longo do tempo no estado do Maranhão e a importância dessas parcerias, dessa integração de forças? Seja bem-vindo ao programa Sem Filtro. Bom, primeiro quero agradecer, por ter sido convidado para esse programa tão especial. E eu gosto de dizer que a integração é essencial para a segurança pública, Eu gosto sempre de brincar e dizer o seguinte, que o crime é organizado. Se a segurança não se organizar também, vai ficar difícil combatê-lo. Então, a integração de todas as forças, desde a municipal, no caso que hoje eu estou na Secretaria de Segurança Pública do município, até passando pelas forças estaduais e federais, é muito importante. Hoje, por exemplo, na Guarda Municipal, nós temos acesso tanto à Polícia Federal, à ABIN, à Segurança do Estado, à Polícia Civil, de onde eu sou originário, a Polícia Militar, todos nós estamos juntos constantemente. Inclusive, hoje eu teria uma reunião com o delegado-geral, o delegado Almeida, meu amigo também, mas por alguns motivos nós não podemos nos encontrar, marcamos já para a semana que vem. Então, toda semana, praticamente, nós estamos juntos, as forças de segurança, justamente para tratar do assunto que é um tema, acho que incomoda todo mundo, que é a segurança. É algo essencial. Eu gosto sempre de dizer também que a segurança pública, claro que a importância da educação, da saúde é gigantesca, mas sem segurança você não consegue nada disso, nem a evolução do Estado. Então é importante que nós possamos nos unir sempre, termos sempre essa parceria. Eu sempre digo que nós somos irmãos, somos irmãos mesmo. Quem precisar tem que estar junto, com uma força junto com a outra. Trabalhei em Açailândia, eu lembro que nós uma vez tivemos dificuldade com pneus, para ter uma ideia. E eu lembro que nós conseguimos o pneu da nossa viatura para o pessoal da Polícia Militar vir buscar outros pneus aqui. Aquela época era mais difícil, Então, assim, eles emprestavam para a gente. Então, assim, é uma relação muito forte e muito próxima entre a segurança pública. Tem que existir, senão não dá certo, Tamara. E a questão da violência que eu questionei, como é que está sendo a evolução? Você falou que o crime é organizado, então as forças policiais também têm que ser organizadas. Como é que está acontecendo essa movimentação? Sim. Está ok? Está organizada? Tem evolução nesse sentido? A segurança pública. Na segurança pública? Não, tem sim. Eu sempre posso dizer que o crime em si, o combate ao crime depende só da segurança, infelizmente. Talvez fosse mais fácil depender só da segurança, mas nós temos vários fatores que afetam a questão dos índices de criminalidade. Claro que tem um problema social, tudo isso, mas do meu ponto de vista, eu gosto de, assim, além de ser uma pessoa que convive com isso diariamente, sei, vamos dizer assim, os bastidores da segurança, eu conheço, e para mim o maior problema que existe no Brasil hoje é a legislação. A legislação. Eu aprendi, vamos ver depois até no meu livro aqui, eu aprendi latrocida, que para mim é o pior crime que existe, depois do estupro, Para mim é o latrocínio. Eu aprendi, divido 2, 3 vezes, por latrocínio.
Então eu digo sempre assim, dificilmente você fica preso no Brasil. E eles sabem disso. Tá? Eu cansei de falar isso para mim, falar no meu rosto assim, ó, eu não vou ficar preso. É uma coisa difícil. E eles não falam isso às vezes na frente do juiz. Então, embora em São Paulo, esses lugares maiores, assim, o crime já está muito mais evoluído, mais profissionalizado, eles dizem, já tem até coisa na internet falando, preso dizendo, fazendo chacota de juiz, de promotor, de todo mundo. Mas mesmo assim eles têm um pouco ainda de segura um pouco essa situação. Mas quando eles estão no calor da situação ali, muitos já falam isso. Então, assim, do meu ponto de vista, a nossa legislação é muito frágil, né? Principalmente, não digo nem o Código Penal em si, mas a questão processual, né? Você vê que existe... Eu sou, por exemplo, houve a questão da série temporária, a discussão. Eu sou favorável que acabe com a série temporária mesmo. Eu cansei porque eu vivo isso e sei o que aconteceu. Eu cansei de trabalhar muito com inteligência, eu adoro inteligência policial, né? Inteligência no caso de trabalhar com investigação. E eu cansei de fazer trabalhos onde eu via, nesse período agora, pelo Dia dos Pais, que eu não sei qual motivo que tem que ter essa liberação. Quero explicar cientificamente, ninguém consegue explicar isso. Pessoas dizendo que já estavam buscando os outros lá como eles falam, né? A sua ferramenta já está aqui no carro. Aí eu ia lá na frente e pegava, né? Aí prendia os indivíduos 3, 4, 5 com as armas no carro sem para assaltar. Isso não estou dizendo que sejam todos, mas é algo que infelizmente, principalmente para as vítimas, né? Parente de vítima, que tem um amigo que foi assassinado, um parente que foi assassinado, quando a pessoa chega na progressão de regime, está no regime semiaberto, você vê o assassino do seu pai, no Dia dos Pais, andando do seu lado, é um negócio meio complicado. Eu acho que eu tive a possibilidade, né, também, no período de 2014, eu acho que o mais grave no período de questão aqui no Maranhão, com relação a que Pedrinha estava pegando fogo, saiu um colega, me colocaram para, né, fui convidado para assumir lá um período ainda, assumir no final de setembro, mais ou menos, no período de agosto, setembro, e convivi ali dentro do presídio algumas coisas. Então, assim, eu vejo que tem gente boa e gente em qualquer lugar, mas o crime, se não... E aí só conviver ali dentro, né, trabalhando ali, que tem muita coisa que não se leva muito a sério porque a nossa legislação é muito frágil. Isso eu convivi e vi, então é meio complicado. Então o maior problema é esse. Eu acho que a integração existe, né? Existe. Claro que depende muitas vezes de quem está na frente. Aqui no Maranhão mesmo nós temos uma integração maravilhosa das forças de segurança, trabalhando juntos mesmo, um liga para o outro. Eu preciso ligar para o coronel Pedro Paulo, ele atende, ligar para o Maurício, atende, para o delegado-geral, atende, que é o Almeida, para a Polícia Federal, não tem problema, eles ligam para mim diariamente, então a integração existe. Agora, eu acho que falta algo a mais para que a segurança no Brasil seja melhor. Okay. Vamos ampliar então essa discussão. Sérgio, por favor. Secretário, vou com uma pergunta bem simples, claro, né, que eu acho interessante. A gente não vê, quando a gente fala de segurança, sim, a Guarda Municipal não é vista muito na questão da segurança pessoal do cidadão, né? Ela é vista muito como patrimonial, quer dizer, o patrimônio da cidade. Isso é fato ou realmente é desconhecimento da população? Como é que atua a Guarda Municipal? Bom, na verdade hoje, Sérgio, a Guarda Municipal ela evoluiu, né? Ela, por exemplo, quando começou realmente a existir a Guarda Municipal, ela realmente era patrimonial. Pela própria necessidade do país e tudo mais, ela foi evoluindo, e as cidades, os municípios hoje que têm Guarda Municipal, a própria Polícia Militar e a Polícia Civil, se você verificar, principalmente no interior do estado, que tem uma dificuldade maior, utiliza muito a Guarda Municipal como um agente de segurança que né? Hoje é reconhecido, inclusive pelo Supremo, pela própria Constituição Federal, ele já é reconhecido. E existe o próprio Estatuto da Guarda Municipal, né, que é federal, inclusive foi antes da Polícia Civil, interessante, que o Estatuto da Infância, que é o nosso, né, vamos dizer assim, e que deu esse direito ao Guarda Municipal, né, essa obrigação, que na verdade eu digo que é um direito, por quê? Porque defender a população, para mim, é um direito de todos, né, não é só obrigação, é direito mesmo, você tem que defender as pessoas. E o Guarda Municipal tem essa obrigação hoje, legal, e realmente as pessoas não têm esse conhecimento. Inclusive nas abordagens que nós fazemos, eu percebo muito isso, tem algumas pessoas que ainda não têm essa visão. Mas hoje o guarda municipal, por exemplo, ele é armado, ele é preparado para a segurança pública. Por exemplo, nós fizemos 2 cursos de formação já nessa gestão, né, atual que eu estou trabalhando. E dentro da gestão que eu trabalho, nós sempre colocamos muito a questão do direito penal, para que ele entenda, direito constitucional, além de gestão, né, porque eu acredito que todo guarda municipal tem que entender um pouco de gestão, porque ele trabalha no serviço público,
tem que entender, por exemplo, quando você vai comprar um material que não pode comprar, não, vou pegar hoje e comprar amanhã, não é assim. Então tudo isso tem que compreender. Mas ele tem essa visão policial, né? Claro, ele tem algo diferente do policiamento tradicional? Eu digo que sim, né? A Guarda Municipal, eu sempre gosto de colocar que a Guarda Municipal ele é um morador daqui do município, né? Todo mundo mora aqui, os policiais, não, nem sempre. Eu trabalhei em Açailândia, eu trabalhei em outros estados do município. O Guarda Municipal não, ele vai ficar aqui o tempo inteiro. Então, assim, o que é que ele tem que fazer? Primeiro, conhecer a população, conhecer as características da cidade que ele trabalha, né, que é importante que ele conheça, e saber ter uma abordagem diferenciada. Eu sempre coloco isso para eles. Olha, eu comento muito com os meus amigos do Sangue Azul, né, que eles têm a farda azul. Não, a farda azul tem a farda azul, e é uma coisa que tradicional, né, no Brasil inteiro. E é o Sangue Azul. Então eu digo para eles, olha, vocês têm que entender que a polícia teve muitos problemas, né? Eu sou policial, eu sei disso. Aproveite esse conhecimento que nós já passamos, esses erros que nós já cometemos, e não cometam, tá? Isso é que é importante, tem que tentar fazer dessa forma. Bem didaticamente. Então a Guarda Municipal prende. Prende. Tem poder de polícia. Tem, mas nós não temos a logística da cadeia municipal, né? Sim. Então como é que é esse relacionamento com esse preso, por exemplo, que acaba sendo conduzido para onde? Sim. Como é que funciona essa logística? É assim, a Guarda Municipal, quando ela efetua a prisão, né, contou com alguma coisa, então tem realmente um momento ali, fez a abordagem, tem algum problema, legal, encaminha para a delegacia. Naturalmente. Antigamente existia essa situação até eu me lembro muito disso aí no passado, você tinha que chamar a polícia militar para poder aplicar, fazer a condução. Hoje não. O Guarda Municipal conduz, inclusive os guardas municipais recebem muito lá as intimações do judiciário, né, para encaminhar o Guarda Municipal para as audiências para fazer como testemunha, condutor, normalmente, como se faz em qualquer flagrante. Entendeu? Então, assim, eles fazem esse trabalho, nós fazemos esse trabalho. A Guarda Municipal hoje, efetivamente, ela é uma polícia municipal. Não temos ainda essa nomenclatura, por quê? Existe até um projeto lá na Câmara sobre esse sentido, já passou e tudo, mas existe um pouco de discussão entre nós, por quê? Porque a Constituição Federal, ela não prega bem isso, né? Então, existe aquela discussão que o Supremo pode ou não pode fazer certas situações em relação à nomenclatura. Podemos, mas eu acredito, eu conversei muito com eles, olha, gente, nós temos que ter um pouco de cuidado para dar um passo de cada vez. Quando você coloca seu nome como Polícia Municipal, a sua cobrança é bem maior, entendeu? Eu falo isso para eles, eu sei que eu sou policial e me vendo isso. Então, tem que ter um pouco de cuidado, né? Até para não perder uma característica que nós vamos ter que vai evoluir normalmente, assim, com mais aprimoramento. Então, hoje, você tem uma ideia, o guarda municipal, para ele portar arma, por exemplo, ele não sai como eu saio da academia já portando minha arma, não. O guarda municipal vai ter que fazer um curso, o governo está tendo um curso agora, do CAT, nós chamamos de curso de armamento de tiro, onde eles são avaliados por instrutores que são aprovados pela Polícia Federal, inclusive nós já temos instrutores próprios, e aquilo tudo é fiscalizado pela Polícia Federal. E é diferente, eles está tirando, por exemplo, ele é alvo multicores, né? São 4 cores, vermelho, branco, azul e verde, por exemplo. Aí a pessoa diz, o instrutor, branco, o cara tem que dar, em 2 segundos tem que te atirar no branco e no azul. Branco e azul, pá, pá. Então, assim, nós não passamos por isso, na Polícia Militar e Civil, eles já passam. Então, eles têm uma evolução muito grande, né? É bem interessante o trabalho que eles fazem. Agora, claro, eu sempre gosto de dizer, como me perguntaste, a polícia, a Guarda Municipal, ela precisa ter a consciência de que a sua evolução precisa ser de uma forma que, muitas vezes, a própria Polícia Civil e Militar não teve. Então, aproveitar com nossos erros, eu reconheço que viemos dos nossos erros, e esses caminhos aí tentar não seguir. Ou seja, vamos seguir por um caminho diferente. Um exemplo, o município que, claro, o Estado, todo mundo no Estado trabalha com turismo. Mas é importante que cada município ele tem sua especificidade. Então, o guarda municipal ele tem essa característica muito de abordar e ser abordado pelos turistas. Acontece no centro histórico. Exatamente. Entendeu? E nós temos projetos nesse sentido. Para finalizar em cima dessa questão, eu ia fechar com o centro histórico mesmo, porque nós tivemos aquela situação de roubo no centro histórico, sistemáticos. E, assim, por coincidência, não eram órgãos do município, esse órgão do Estado. Sim. Mas estavam dentro do centro histórico, que é do município. Sim. Então, por que a polícia não poderia agir ali, ou por que não houve essa proteção desses bens públicos, certo? E esse assalto ali no centro histórico, digamos assim, esses furtos são corriqueiros, sim, porque parece que fica se definir qual é a jurisdição de quem aqui naquela situação. Entendi. Então, como é que é isso? Não, na verdade, eu até tenho contato, conversamos com a pessoa da Polícia Militar, tivemos reuniões em relação a esse problema. O que é que aconteceu nessa época? A Guarda Municipal, quando nós assumimos, e até pouco tempo, o nosso efetivo era muito pequeno.
Para você ter uma ideia, nós tínhamos de grupamentos de rua, né, vamos dizer assim, porque a Guarda Municipal é dividida em banda de música, salvaguardas, né, e o nosso pessoal de rua mesmo, nossos policiais de rua. Nós tínhamos 200 guardas. As falas de guarda é muita gente, sim, mas temos 200 guardas trabalhando em escalas que você vai ver não dava 30 por dia praticamente. Tá? E tá até porque o próprio horário do municipal é de 30 horas semanais. Então tudo isso ainda gera hora extra, tem que ter controle financeiro sobre essa situação. Mas mesmo assim nós colocamos. Aí o que aconteceu? Mas nós tínhamos um efetivo que dava para cobrir, por exemplo, os terminais rodoviários, alguns pontos da cidade, né, no caso a própria centro histórico, mas eram muito poucos. E normalmente alguns locais estavam tendo problema, como por exemplo, Socorrão, Coroadinho ali no posto de saúde do Coroadinho, não é um posto de saúde, é algo mais evoluído, é quase um anexo do Socorrão, na verdade. Escolas. Escolas. Então, assim, nós temos um grupamento escolar também, né, que tem que ficar circulando e trabalhando muito, mas tem um trabalho muito efetivo. Então, tudo isso dificultou muito nós fazermos aquele trabalho no centro histórico. Porém, mês passado agora, logo no início do mês de junho, aliás, foi quando nós tivemos a última formação do nosso pessoal, fizemos mais 77 guardas, e nós colocamos lá no centro histórico um efetivo realmente de autopatrulhamento, vídeo monitoramento também está funcionando no centro histórico, boa parte dele, não todo ainda, mas já está funcionando, boa parte, e nós temos um autopatrulhamento lá, inclusive a Romu, que é a nossa ronda ostensiva municipal, está também no centro histórico. Então nós estamos fazendo um trabalho mais efetivo lá. Agora, claro, com a Polícia Militar também. Inclusive nós tivemos agora reunião com eles, vamos ter outra, para poder definir melhor essa situação, mas assim, sempre em conjunto. Né? Temos uma aproximação muito forte com a Polícia Militar. Mas nesse período, né? Mas nesse período realmente tivemos essa dificuldade devido ao efetivo. Era muito pequeno, né? Passou mais de 16 anos sem ter um concurso público. Aí ficou complicado, as pessoas envelheceram muito. Okay. Isaías. O senhor tocou num tema tão interessante, porque desde 2018 nós temos em São Luís a lei, inclusive promulgada pela Câmara de São Luís, que é a Lei 501, Sim. que muda a nomenclatura da guarda, tratando ela como polícia. E recentemente tivemos uma PEC, inclusive, promulgada pela Assembleia Legislativa, que enquadra a Guarda Municipal dentro do sistema de segurança, entendendo, com base no mesmo entendimento do STF. E a pergunta é exatamente nesse sentido. Se tem uma lei municipal que ampara, se tem um entendimento do Superior Tribunal que dá a garantia, e se tem uma PEC estadual que integra esse órgão no sistema de segurança, por que não usar a Guarda Municipal, que já atua, inclusive, com uma espécie de polícia ostensiva, fazendo o mesmo trabalho, muitas das vezes, que a Polícia Militar faz? Isso aí seria não geraria também uma certa ciumeira, ou a resistência em função de adotar essa nomenclatura não seria também com base nisso? Não, na verdade, assim, me preocupa realmente um pouco, porque em outros estados que ocorreram, tiveram várias ações em relação a essa questão do nome, nomenclatura polícia, sem ter, por exemplo, a Constituição Federal determinado essa situação. Né? O que os guardas querem, na verdade, não é nem o nome polícia. Né? O que eles querem é o quê? Ter as garantias que nós temos. Por exemplo, você é um guarda municipal, ele não tem aposentadoria especial. Entendeu? Eles querem, por exemplo, ter a aposentadoria especial que nós temos, porque eles sofrem menos risco que a gente. Então, minha preocupação é essa. É você colocar um exemplo. Muitas vezes nós sabemos que nós estamos num patamar complicado com relação à criminalidade. Quando você coloca o nome polícia, você coloca um alvo no seu peito. Tá? Coloca um alvo no seu peito. A verdade é essa. Eu só ando armado, eu estou armado aqui, eu só ando armado. Não que eu seja atirador de elite, nada disso não. Mas eu ando por quê? Porque a partir do momento em que eu posso ser alvo de alguma coisa, normalmente, quando você é programado, você dificilmente vai se defender. Mas se eles errarem, eu vou ter pelo menos um poder, o direito de me defender, né? Que às vezes acontece, você já pensou naquele momento, a pessoa erra e você não vai poder nem poder se defender naquela. É pior, você vai se arrepender de não ter usado. Mas assim, então nós estamos estruturando a Guarda Municipal para que ela se torne, por exemplo, uma guarda cada vez mais efetiva. Para você ter ideia, porque quando eu falei armamento, nós já adquirimos aqui, nós temos mais 50 armas Glock, que são a melhor arma do Brasil, do mundo, né? As pistolas Glock. Nós estamos comprando mais de 200 armas Imbel, pistolas Imbel, e está vindo 10 carabinas para a Guarda Municipal, para que ela realmente possa ter uma estrutura de polícia, né? E fazer, e aí, de repente, a gente já começa a ter uma análise melhor como colocar. O problema não é o nome em si. Minha preocupação é você taxar algo e colocá-lo como alvo.
entendeu? Nós temos que ter um pouco de preocupação. Inclusive, a visão que a sociedade vai ter, a visão que tem que ter, a sociedade tem que ter a visão que nós temos poder de polícia, nós temos realmente condições de efetuar prisões legalmente, não tem problema nenhum, que nós fazemos. Mas, assim, eu acho que isso tem que ser um pouco aos poucos, para que não crie, de repente, uma ruptura, vamos dizer assim, da visão que nós temos, uma coisa muito exagerada, e, de repente, você ser cogitado para fazer coisas que, no momento, não temos ainda uma estrutura para fazer. Mas eu concordo. Tá? Eu acho que isso aí é uma coisa que eu tenho verificado. Eu vi, até falei com o Pavão, né? O Pavão conversou comigo, eu gosto muito dele. E nós estamos conversando sobre ele. Até ele cobrou agora isso aí na Câmara, é natural. Mas eu tenho um pouco de preocupação com relação a isso só, entendeu? E tem uma outra preocupação também, secretário, porque assim, veja bem, você claro, muito fica feliz, tranquilo. No meu ponto de vista, aí seria interessante ter ali uma polícia municipal, até para melhorar essa sensação de segurança. Mas aí tem um pós. O senhor, por exemplo, tem um porte no exercício e fora, né, da função. Justamente. Esse guarda municipal só tem um porte na função e ele passa a ser social. E aí, recentemente, nós tivemos, inclusive, no João Paulo, o caso de um agente de trânsito que estava ali num pleno exercício da sua função, foi fazer uma abordagem, houve um desentendimento pela falta do armamento para intimidar, muitas das vezes, aquele cidadão que está sendo abordado, ele acabou sendo exposto e acabou falecendo. Então, assim, de fato, é uma discussão que merece ser feita num âmbito mais técnico, para saber como também pode ser o trato de prevenção. Agora, eu só peço licença para a gente fazer o intervalo e a gente volta com essa discussão, tudo bem? Perfeito, perfeito. É um instante só. Bom, e já estamos de volta com o programa Sem Filtro. Hoje estamos conversando com o Marcos Afonso, secretário municipal de Segurança com Cidadania. Comigo, aqui dividindo essa conversa, Célio Sérgio, diretor do jornal Imparcial, e Isaías Rocha, diretor de comunicação da Câmara Municipal de São Luís. Bom, e não esqueça de conferir a programação da TV UFMA nas redes sociais e o programa Sem Filtro pelo link que aparece aí na sua tela. Bom, no último bloco, o Isaías fazia um comentário e agora ele retoma com uma pergunta ao secretário. Por favor, Isaías. De fato, secretário, você tocou num assunto muito interessante que tratava, né, sobre a questão da nomenclatura da polícia municipal, né, transformando a guarda numa polícia municipal, mas a gente vê que isso também gera outros debates. E recentemente, né, acompanhamos um caso de um assassinato, homicídio lá no João Paulo, envolvendo um agente de trânsito que estava ali fazendo a sua função. Talvez exatamente pela falta de um porte de arma para intimidar até quem vai participar dessa abordagem, ele acabou sendo vítima, né? E como é que o senhor, enquanto primeiro agente de segurança, enquanto secretário de segurança, analisa essas discussões? Por que a Guarda Municipal pode ter o porte em serviço e o agente municipal de trânsito não? É a questão da lei, né? A lei, ela infelizmente ainda não dá esse direito ao agente de trânsito. O que acontece muito, eu confesso, né, o meu ponto de vista, cada um tem sua... Mas assim, a Guarda Municipal ela tem o poder também de trabalhar com trânsito em vários locais do Brasil, inclusive aqui em Ribamar, né? E eu vejo que quando você tem um homem armado, preparado, com uma farda do Estado, né, vamos dizer, Estado ente, né, em locais que, como o agente, por exemplo, os agentes de trânsito poderiam ter, isso dá uma segurança ao cidadão, porque você vai ter um assalto ali e eles estão em vários locais da nossa cidade. Você vai ter um assalto ali na região próxima, por exemplo, ao terminal, ou então, terminal não, vamos dizer assim, no Anacoama, né? Eles estão ali sempre naqueles viadutos, aquela região toda. Ali dá uma sensação de segurança para as pessoas. Só eles ali já dão, né? Você vê a pessoa fardada, o Estado está ali presente, já dá. E principalmente armado, porque, eu sempre digo, vamos ser bem realistas, infelizmente o mundo está perigoso, o Brasil tem arriscado, a criminalidade aumentou muito. Mas o problema que eles não usarem a arma é esse, né? Hoje o guarda municipal, nós estamos conversando, ele já tem o poder de porte, tanto em serviço como fora do serviço. Desde que ele passe e seja avaliado, ainda tem um detalhe. De 2 em 2 anos, nós temos que fazer uma reavaliação desse. Coisa que não acontece na Polícia Civil Militar. Eu passo anos sem ser reavaliado. Já eles não. E é obrigatório. Quem confere isso é a Polícia Federal. Todo em 2 anos tem que mandar um curso de qualificação profissional para a Polícia Federal, de vários fatores. Além de aulas, né, que nós estamos sempre aprimorando, nós temos também essa questão do porte de arma que tem que ser reavaliado. É bem interessante. É custoso, assim, como se fala no popular. É custoso, é caro, porque realmente a munição é cara, tudo isso, né? Mas é necessário. Sabe? Eu acho que para a segurança do cidadão é necessário. Agora me fale só mais sobre a questão dessa capacitação, porque portar a arma... Sim.
tem que ter uma capacitação, mas também interagir com a população, com turistas, também tem que ter esse preparo, né? Tem que ser pessoas preparadas. Como é que acontece isso? Olha, nós temos um grupamento que é o GAT, né? O Grupo de Apoio ao Turista, tá? Que nós estamos agora, inclusive, com como eu falei para vocês, nós colocamos o pessoal lá no centro histórico mesmo, onde é a Secretaria de Cultura, nós temos uma base nossa lá. Né? Nós temos o grupo de motopatrulhamento, os antigos, vamos dizer assim, dupla, né, que fica andando, tem até um branco agora, não, Cosme Damião. Voltamos a ter esse tipo de situação no centro histórico. E nós conversamos muito com o Saulo, que é o secretário de Turismo, para que pudesse dar essa visão diferenciada para os nossos guardas. E teve um curso agora, de 3 dias com nossos guardas, em relação à questão da visão ligada ao turismo. Né? E foi bem interessante, porém, nós estamos fazendo algo a mais, né? Uma coisa que isso aí não é novo, assim, eu acho que você não precisa inventar a roda. Eu tive uma ideia agora de conversar com a turma, nosso colega, nosso comandante da guarda, e nós vamos colocar pessoas que, por exemplo, quem fala inglês, nós descobrimos algumas pessoas na guarda que falam inglês, nós vamos fazer, inclusive, estamos já trabalhando para fazer um curso de inglês e de espanhol, para colocar os guardas com a bandeirinha, né? Identificando lá no centro histórico. Por quê? Quando nós montamos esse grupamento, eu fui lá para o centro, fiquei lá com eles um bom tempo, né, observando, e aquela sensação, você tem a sensação de segurança quando você vê isso. As pessoas, os turistas, vários, foi em junho, né, porque está cheio de turista aqui, eles procuravam os guardas para pedir informação, é muito legal aquilo, entendeu? E eles informando dentro, gente, sem ter vamos dizer assim, um aprimoramento maior. Já tiveram agora na Secretaria de Cultura, nós fizemos um convênio lá, e vamos trabalhar agora a questão de línguas, né? Para quê? Porque nós sabemos que tem muitos turistas estrangeiros, e é bom essa abordagem, e a forma de abordar, e ainda tem mais um detalhe, no curso de formação nós fizemos questão de trazer, por exemplo, na época eu não esqueço o nome do colega, que era secretário nosso também, que tinha um problema, né, de locomoção, e era o secretário de pessoas com... pessoa com deficiência. Não esqueço o nome agora, me deu um branco. E ele foi lá lecionar para a nossa... Carlivan, Carlivan, um grande, eu gosto muito do Carlivan. O Carlivan foi lá lecionar, não só para tratar com pessoas com esse tipo de deficiência e outros, mas também com autismo. Porque, por exemplo, quando você vai abordar um autista, se você não entender, ele vai ser agressivo. É natural. Às vezes não é nem agressivo, é a forma dele. Você tem que entender isso. O nosso guarda municipal trabalha nos terminais rodoviários, né, nos terminais de transporte. Nós temos essa preocupação, porque muitas vezes pode ter um garoto desse perdido, um jovem perdido, um adulto, sei lá, que seja autista, e você tem que saber abordá-lo. E também entender a reação dele, né, para que não haja um problema mais sério. Então, tudo isso nós temos essa preocupação. É algo que eu digo assim, a guarda municipal, eu gosto muito da guarda municipal, porque nós temos que ter uma visão um pouco diferente, que tem que ser expandido para os outros órgãos de segurança também. Né? O centro histórico ali ele tem um problema sistemático, que é uma área natural de transeuntes ali, moradores de rua, né? E o próprio centro, o abandono do centro, acaba sendo a casa desses que não têm sem tetos lá, e isso dá uma sensação de insegurança. As pessoas até confundem com bandido e fica naquela situação que o centro é inseguro, apesar de ter realmente bandidos ali também, claro. Mas assim, passa essa imagem. Então, existe alguma política que possa ser feita para que essa sensação de segurança possa melhorar no centro, para que a gente possa ter uma visão mais limpa, digamos assim, de que não está sendo observado ou incomodado numa situação de segurança? Perfeito. Eu também percebo isso, né? Nós percebemos também essa situação porque quando você tem casas que estão abandonadas, as pessoas, né, adentram nas casas e terminam ficando. Tem pessoas que são pessoas de bem, mas infelizmente tem muita gente ruim que se envolve ali no meio, de traficante de droga. Primeira coisa é ocupar o espaço que nós estamos fazendo, né? Segundo, nós temos um trabalho, um contato muito grande com as Sencas, para justamente fazer esse tipo de trabalho de abordagem, né? E nós estamos até trabalhando nesse sentido também de aprender esse tipo de abordagem com pessoas de rua, moradores de rua. Nós sabemos que alguns são usuários de drogas, né? Várias, não são várias, na verdade, e causam esse problema. Então, nós estamos tentando fazer, inclusive, um trabalho com a Polícia Civil, de identificar, primeiro, traficante de drogas, porque é o que atrai demais. Inclusive, nós temos um problema muito sério lá na região do Coab também. Já fizemos vários trabalhos ali no mercado da Coab, e volta. É como eu digo, parece que é aquela enxugar gelo. Você vai e volta, vai e volta. Você prende o traficante, daqui a pouco ela está lá de novo, prende. Aí você vai abordar, ele já reclama que você está abordando, vai te processar porque está abordando que ele está livre. Mas assim, mas não podemos parar, né? Não podemos depender disso para poder fazer o trabalho. Então nós temos alguns trabalhos realizados, inclusive também nessa hora entra já a Defesa Civil.
porque já nos ajuda, muitas vezes, para ter um argumento de coibir certas situações em determinadas residências. Por exemplo, se uma casa está para cair e o cidadão está lá dentro, nós temos o poder de chegar lá naquela residência, né, e condenar aquela casa que está realmente caindo. Então, já faz com que nós possamos, o caindo que eu digo assim, está com um estado deplorável, né? Então, realmente, você já tem ali, já consegue isolar aquela situação e tirar. E é chamado nessa hora, por exemplo, muitas vezes a blitz urbana, para descobrir quem é o proprietário. Aí vem aquela questão que nós sabemos que, assim, não é uma crítica, não, eu acho que é bem interessante que o centro histórico seja feito, formado da forma que é. Porém, para restaurar uma casa daquela, a gente sabe que é um absurdo, né, amigo? Infelizmente, quando eu fui secretário de Segurança do Estado, eu tive que reformar uma delegacia. Para reformar daquela delegacia, eu ia pagar 4 novas, né? Eu fiquei numa situação difícil na época. Então, assim, mas é necessário que se faça alguma coisa. Nós temos esse trabalho de abordagem que nós fazemos com as SENCAS e também com o pessoal da saúde para ver se conseguimos retirar moradores de rua usuários de droga. Agora, é muito difícil. Por quê? Porque depende da vontade dele, né? Sim. Então é muito complicado, porque a maioria não consegue ter mais vontade. A vontade não é mais dele, é da droga. Se você não tem uma força para fazer alguma coisa, você não pode fazer nada. Aí vem a Cracolândia, todas aquelas situações. Mas nós estamos sempre presentes para tentar evitar. Agora é muito difícil, mas nós estamos iniciando um trabalho. Como eu falei, nós precisamos de efetivo, né? Quando nós tivemos nosso efetivo já melhorado, nós já estamos ocupando, dentro daquilo que é possível, junto com a Polícia Militar, fazendo esse trabalho. E também vem outros órgãos, né? As SENCAS e outros trabalhos que nós fazemos também. Inclusive, eu tenho que fazer esse contato agora. Essa semana eu estava planejando isso, para verificar, por exemplo, lá eu acho que todo mundo sente um pouco de medo quando anda no local e tem alguém com uma tornozeleira eletrônica. E a tornozeleira eletrônica é uma prisão virtual, não é um enfeite, né? Que a pessoa parece que acha que é enfeite, põe na rua e vai andando com aquilo. Aquilo é uma prisão virtual. E a prisão virtual, você tem que ficar numa cela virtual, porque a cela virtual é aquela que a lei determina, você tem que ficar tantos metros da sua casa. E você vê a gente passeando no centro histórico, em tudo que é lugar. Mas nós tivemos algumas dificuldades uma vez de tentar pegar essas pessoas e levar, porque o judiciário não aceitava. Não é bem assim. Então, eu estou em contato com o judiciário, fazer essa semana, a semana que vem, que é a semana amanhã, sexta-feira, para que nós possamos ver o que é que nós podemos fazer, porque isso também já afeta. As pessoas têm que entender que o centro histórico tem que ser um centro seguro. Para ser seguro, além desses problemas, evitar esses outros que nós passamos também. Com certeza. Só para finalizar em cima dessa questão dessa mistura de tudo aí, e aí até o Isaías pode completar, a segurança faz, a guarda faz a segurança dos terminais. Sim. Mas os terminais são umas concessões privadas. Né? Não seria certo ter a polícia privada ali, não ter, necessitando de estar usando a guarda municipal para proteger um bem que é público, mas sim, está em concessão para uma entidade privada, e assim outros órgãos que são privados ali no centro. Essa parceria público-privada, por exemplo, não seria uma forma de aumentar usar a guarda mais especificamente para o seu propósito fim? Perfeito. Assim, nós não estamos lá, claro que nós protegemos também o patrimônio, já que nós estamos ali dentro, né? Mas o nosso objetivo dentro do terminal rodoviário é proteger a segurança do cidadão. O ideal seria que tivesse, por exemplo, guardas privados, né, guarda de segurança. Mas o guarda de segurança não vai dar proteção à pessoa, ele vai proteger só o patrimônio. Então, assim, que eu acho até que deveria ter mais, né? Porque também já facilita para que nós possamos ter Estamos de volta e esse já é o último bloco do programa Sem Filtro. Estamos conversando com o Marcos Afonso, que é secretário municipal de Segurança com Cidadania. Conduzindo comigo esse bate-papo, o Sérgio, diretor do jornal O Imparcial, e Isaías Rocha, diretor de comunicação da Câmara Municipal de São Luís. Secretário, vamos falar dos seus livros. A gente falou, tem vários assuntos interessantes, tem muitos assuntos, se a gente ficasse aqui, seria a noite toda, como o senhor falou, mas a gente falar dos livros, por favor, pode ser. Obrigado. O senhor também é escritor. Me conta essa sua vertente. Pois é, assim, eu sempre tive vontade de colocar para as pessoas, né, o que acontece na polícia pelo outro lado, tudo aquilo que a gente passa. Porque, assim, policial é um cidadão, uma pessoa comum, que muitas vezes sente, né, aquilo que não pode muitas vezes transmitir devido à questão da imagem mesmo que você precisa passar e muitas vezes é visto. Eu resolvi colocar, vamos dizer assim, transmitir através dos livros aquilo que nós vivemos. Esse livro aqui, O Quebra-Cabeça do Crime, eu trabalhei 2 anos e meio, 3 anos na Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. E dentre os vários inquéritos que eu presidi, trabalhava com o Departamento de Proteção à Pessoa, eu escolhi 13 casos, né, e relatei aqui nesse livro, contando a investigação em si, né, a investigação, o resultado, em muitos casos desses. Aliás, hoje eu já posso dizer que todos os casos foram julgados e todos foram condenados, né?
desses 13 aqui. Então eu quis colocar a emoção que o policial passa também, que as pessoas não sabem, muitas vezes aquela angústia que você passa, porque eu sempre gosto de dizer que o policial ele é como se fosse um médico, né? Só que tem um detalhe, ele salva vidas, com uma diferença. Muitas vezes você tem que perder sua vida ou então arriscar sua vida para salvar de terceiros que você nem conhece. E faz parte do nosso trabalho. Então, esse é um dos livros. Esse outro aqui, eu acho que vocês vão lembrar, né? Nos Corumbá, conhecido Corumbá. Esse caso aqui, eu não trabalhei na investigação diretamente, mas trabalhei na captura dele, vamos dizer assim. Eu era superintendente da capital na época. Sim. E resolvi... e nós trabalhamos na captura dele, prendemos ele no Pará, lá em Bragança. E eu resolvi colocar tudo aquele período, aquela situação toda que aconteceu, do Corumbá também, em livros, inclusive as perícias e tudo mais. Serviu, inclusive, para a tese aí, graças a Deus, eu fiquei até feliz, para a tese de colegas aí da universidade, os colegas da faculdade de Direito. Como é que mostra um caminho também para as pessoas, né? Presente para você. Se soubesse que eu tinha trazido mais meus amigos também, mas prometo que vão levar. Muito obrigada. Já é um caminho que as pessoas também podem seguir aqui, também mostrar com o seu valor a emoção que também o policial passa, né? As pessoas não conhecem muito a vida do policial. Por exemplo, ninguém sabe que eu já escondi minha família 3 vezes por ameaças, né? Hoje não, hoje já estou um pouco mais afastado. Mas não só aqui em São Luís, como também em Açailândia, por exemplo, né? Eu trabalhei muito em casos graves. Muitas vezes eu lembro que em Açailândia eu prendi uma turma muito pesada que era ladrão de gado, assaltante de gado. E os assaltantes de gado, que não tem ligação forte com a agropecuária. São pessoas que têm uma condição muito forte. E eu lembro que um dia antes da eleição de 2002, um dia antes, eu recebi uma ligação, um vizinho recebeu uma ligação e foi me avisar em casa que eu ia ser morto no outro dia. Um cidadão, uma pessoa ligou para esse vizinho. Era muito conhecido na cidade, e eu consegui detectar onde era o telefone, era um telefone, um orelhão, né, que hoje nem se usa mais, lá no Piqueá, lá na entrada de Açailândia lá. E de lá consegui catar gente, descobri que, vamos dizer, catando o povo que eu estava precisando catar, pegar, e descobri que era esse pessoal que estava atrás de mim, inclusive no velório lá, que morreu um dos integrantes deles, eles disseram que me mataram, era a segunda vez que me ameaçaram. Então, assim, são coisas que as pessoas não sabem, né? Sim. É muito fácil, julgar é muito complicado, eu sou cristão, também julgo, cometo meus erros, mas é muito difícil a vida do policial, as pessoas não sabem disso. E você tem uma família por trás que muitas vezes chora por você, né, e tudo mais, e as pessoas não estão sabendo disso. É muito complicado. Mas é a vida da gente. Com certeza. É a profissão que escolhi, né? É verdade. Mas tem uma função importante também até para o próprio judiciário. Secretário, o senhor falou no primeiro bloco, claro, sobre a questão da questão do fim das saidinhas. Sim. E a gente sabe que o Brasil, ele de fato precisa melhorar a sua legislação, mas assim, a gente não consegue muitas das vezes melhorar e piora. Como é que a gente vai falar de ressocialização? E o senhor que é da área do direito, claro, sabe disso, que a gente precisa fazer esse regime de progressão de pena. Uhum. E o Brasil muitas das vezes não oferece essas condições. Eu lembro, está aqui o Célio Sérgio, do Imparcial, em 2016, se eu não estou enganado, o Imparcial foi vencedor de um prêmio de uma matéria chamada Mão de Obra, eu nunca esqueci, Mão de Obra Carcerária, uma oportunidade para se reintegrar. Foi vencedor, inclusive, de um prêmio do Tribunal de Justiça. Foi. Como é que se pode falar em ressocialização no Brasil proibindo as saidinhas? E, às vezes, a gente pensa que, aparentemente, o preso, né, atrás das grades, passa-se uma sensação de segurança. A gente teve casos em São Luís de ordens que partiam de dentro do presídio, sim, inclusive vitimando uma menina no João Paulo. Sim, sim. Estados no Brasil, estados no Brasil que ficaram muitas das vezes refém do crime organizado de pessoas que estavam presas. Então é falsa a ideia de que o fim da saidinha, no meu ponto de vista, iria pôr fim a essa pseudo prática criminosa. No seu ponto de vista, como é que poderia resolver essa questão? Bom, ninguém prova que com a saidinha a ressocialização. Que existe saidinha hoje. Agora vão ser 950 presos. E não ressocializa ninguém. Tá? Não é 10 dias fora da cadeia, 5 dias, que vai fazer a pessoa se socializar. Até porque a grande maioria não fica com a família. Eu acabei de falar que a questão do tornozeleiro está passeando e cometendo crime direto, cansei de ver isso. Então, assim, não é bem isso que vai ressocializar. Ressocializar, aí eu falo uma coisa interessante, você criar trabalhos, como acontece com o próprio parcial com esse prêmio, aí sim, eu concordo plenamente, você dá oportunidade. Agora sim, quando você coloca, por exemplo, uma Suzana Richthofen que matou os pais porque é dia dos pais para a rua, você dá uma... A segurança pública ela tem uma questão muito de mensagem. É isso que eu vejo muito. Quando você libera 40 gramas de maconha para a pessoa fumar porque é livre, virou bagunça. Porque é droga. É droga.
Entendeu? É bem uma coisa bem difícil. Quando você dá essa mensagem, foi no Uruguai. Sim. O Uruguai está triste com essa situação. Aquilo que me ofereceram no meio da rua. E não era numa farmácia que eu ia comprar. Um colega sentou lá numa praça, correndo, parou para sentar. Um cara chegou e disse: tu tens marihuana? Então, assim, vira bagunça. Tá? Então, esse tipo de coisa, eu digo assim, a questão da mensagem que se passa, quando isso é meu ponto de vista, né? Mas quando um ministro supremo diz que ele não soube ser compreendido e diz assim: eu falei sobre a questão da maconha, eu queria liberar todas as drogas. Que mensagem está passando para o jovem? Entendeu? Então, assim, para mim, o maior problema é esse. Agora, claro, por trabalhar dentro da segurança pública, eu não estou dizendo que a saída temporária ela seja a solução de todos os problemas, mas já evita muito problema. E para nós, policiais, sabemos disso. Existe um aumento do crime, sim, quando eles saem, infelizmente. Não estou dizendo que todos cometam crime, mas, né, infelizmente, tem que se pagar pelo preço que nós sabemos. E mais, para você que é cidadão, que tem que estar preso, eu vivo na beira das grades, acho que todos nós vivemos nas grades. Eu não tenho saída temporária, porque se eu sair no meio da rua, eu toquei tiro na porta da minha casa. Meu filho poderia ter sido morto. Tá? Por quê? Porque quando eu fui fazer um lanche, tem vários. Né, hoje melhorou muito, graças a Deus, mas na época lá, bem na porta, 2 anos atrás, tinha um trailer. Saí, quando eu vi 2 rapazes pegando outro na parede, pensei que era brincadeira, meu filho estava num e eu no outro, pegando o lanche. Quando eu me levantei que vi que era uma confusão, fui lá. Como policial, o que eu fiz? Eu vi um rapaz com um revólver no pescoço do outro, eu falei: polícia, para, que é isso? Ele atirou em mim, eu não podia atirar nele, tá cheio de gente lá. Ele me deu 4 tiros. Tá uns buracos lá na verdade, o rapaz ajeitou. Mas assim, então o que é que eu vejo? A sua ressocialização é algo que tem que ser feito. Tem que ser feito. Mas não liberando as pessoas, não resolve. É a mesma coisa. Só uma situação que eu vou te colocar. Eu sou contra, por exemplo, para crimes violentos, a progressão de regime. Eu sou contra. O que é que você fala assim: estão sendo 700 mil presos no Brasil? É mentira. Eu acabei de falar, prisão virtual. Quantos de tornozelo nós temos? 1 trilhão. Esses são considerados presos e não estão presos. O regime semiaberto é considerado preso. O cara passa o dia na rua dizendo que tem trabalho. E hoje nós sabemos que as facções criminosas, por exemplo, em São Paulo, tem empresa de ônibus. Tu acha que essa empresa de ônibus não dá declarações que está todo mundo trabalhando? Pois é. Eu falei isso, secretário, porque do meu ponto de vista é muito mais caro você manter um preso para o Estado, o custo do Estado, do que você, muitas das vezes, custear com aluno. E aí a gente tem que entender uma outra situação. O Brasil, muitas das vezes, ou se prende mal, ou se prende de forma seletiva. Nós tivemos um caso recentemente em São Paulo, de uma abordagem policial, um jovem negro, e não encontraram nada, o outro policial foi por dentro, plantou a droga. Só não foi preso porque alguém de um prédio filmou todas a abordagem e conseguiu provar. Então, assim, do meu ponto de vista, é preciso que se discuta mais do que a legislação, mais políticas efetivas para que essa superlotação não venha encarecer também o custo do Estado, né? Porque a cada preso, no meu ponto de vista, no sistema carcerário, você tem quase que o dobro com o custo de uma criança. Então, é muito mais fácil você apostar na política pública que a política de transforma. Com certeza. Senhor Sérgio, eu vou pedir para você fazer a sua pergunta, que a gente já está chegando aqui nos momentos finais, aí faz a pergunta e repassa para você. Só para continuar no raciocínio do Isaías, eu lembro das prisões agrícolas. Sim. Então, tem a fábrica de bola. Bem interessante. Eu acho que essa é uma forma realmente que o preso não se sente isolado e não está trancafiado, ele está ali numa situação que ele aprende uma profissão, né, que ele possa exercer isso fora. Então, eu acho que é um caminho. Universidade dentro dos presídios, por que não? Justamente. Quer dizer, toda uma situação de educação que vocês estão falando. Claro que a gente tem que começar na base, quer dizer, na juventude ali, tirando esses meninos do controle do tráfico, né, que resolve. Não é depois que já está gerado toda a confusão que a gente vai tentar botar de volta, digamos assim. Não, eu acho que ali a gente tem que cuidar internos corpos, como diz aqui, né? A vida do preso tem que ser resolvida lá dentro do presídio. Acho que muitos familiares não querem saidinha, é muita situação, os caras vão para cima da própria família. Eu também tenho uma leitura muito de que essas soluções têm que ser resolvidas dentro do presídio e sim na juventude lá. Eu acho que o senhor tem bem feliz nessa situação e acredito que a Guarda Municipal trabalhando em cima dessa juventude lá, evitando esse contato de drogas lá, como você falou, que é uma porta de entrada para todo o crime. A droga é uma porta de entrada para a criminalidade. Eu escuto isso de muito delegado, muito policial, né?
E se a gente conseguir dar um freio nisso ali, naquele centro histórico, já vai dar uma melhorada, acho que consideravelmente. Tem um trabalho para isso. Com certeza. Secretário, eu já peço então que faça, por favor, suas considerações finais. Não, perfeito. Primeiro eu quero agradecer, tá, aos meus amigos aqui, estão felizes, tá, de ter estado com vocês aqui, sou fera, vamos dizer assim. Tá, eu estou à disposição, agradeço muito. E dizer o seguinte, que segurança pública é algo caro, né? É algo caro, é algo difícil de se fazer no país e que nós temos muitas visões distorcidas, né? Problemas pontuais existem, né? Tem que colocar a questão do policial que fez isso, é um criminoso. Para mim é um bandido fardado. Entendeu? Existe, toda a profissão tem, não tem jeito. Só que o problema é quando se pega um caso, nós temos mais de 400 mil policiais no Brasil. Pode só em São Paulo é maior do que o Exército, a Polícia de São Paulo. E você vê casos isolados. Tem casos? Tem, mas são isolados. Mas assim, são casos que precisam ser tratados. Inclusive agora foram presos vários lá, né? Então, na operação que foi feita agora, prenderam guardas municipais, policiais civis e militares. Então assim, o que eu percebo bem é que a segurança pública precisa ser tratada de uma forma diferenciada. Hoje em dia, concordo plenamente quando se fala que tem que se investir na educação, que também é mal investido, né? Como se fala a questão né? Também muitas vezes é mal investido. Mas o mais importante disso tudo é fazer com que a criança possa ir para a escola. Eu vi, trato aqui inclusive, de casos de crianças que foram para a escola e lá as facções já dominaram, está dominado. Lá você tem facção da escola. E as crianças, por ter feito um sinal lá, foi na porta da escola, foi assassinado. E eu fui correr atrás para poder ver, aquela situação é triste. Então, assim, eu acredito que quem comete crimes graves tem que ficar preso. E se pegou 10 anos, fica 10 anos. Eu duvido que não passe. Eu cansei de ver eles fazerem isso. Aí eu trato de latrocínios aqui. Vários casos de latrocínio, o bandido tenta, o bandido mesmo, marginalzão lá, tenta transformar para homicídio, porque ele sabe que a pena dele é menor. O latrocínio já começa com 20 anos, né? O homicídio começa com 6 anos, então ele já sabe disso. Ele não quer ficar 20 anos, e o processo é mais rápido. Eles sabem, se eles pegarem uma cadeia boa, eles vão ficar presos, e não vão querer mais cometer crime. Eu acredito muito, claro, não vou dizer todos, mas crime é questão de opção. É opcional dele. Por quê? Eu nunca prendi um miserável. Nunca. E outra coisa, se os criminosos foram todos miseráveis, então nosso processo, nossos programas sociais estão tudo errado, não está valendo nada. Porque nós temos mais de 40 milhões de pessoas, não é isso? Com Bolsa Família, com o tipo de... Então está errado. Não está dando certo. Então acaba com tudo isso, está dando certo. Com relação a crime, né, claro. Porque se você está aqui na cabeça, se tudo é miséria, a questão é questão de miséria moral também, entendeu? Como eu acabei de falar, se você pega um Supremo Tribunal Federal, se você pega um presidente da República que diz que o cara roubou, matou por causa de uma cervejinha, você está passando um sinal muito ruim para as pessoas. Eu não estou dizendo que você pode ter sido força de expressão, mas eu, como servidor público, como cidadão, eu tenho, e como né, secretário, essas coisas mais público, profissional, policial, eu tenho que ter cuidado. Por exemplo, eu trabalhei em Açailândia, eu não bebia, eu gosto de tomar uma cervejinha, eu tomava cerveja dentro da minha casa. É normal, mas para mim não era bom. Eu transmiti o que para as pessoas? Eu conheci um promotor de justiça que bateu boca e brigou com o cidadão lá porque ele ficava bebendo num bar. Está errado, gente. Eu posso, é direito meu, mas eu transmito uma coisa ruim. Então você tem que pensar, me tolho com isso, eu estou sendo tolhido, é ruim para mim. Para mim é ruim. Mas se eu assumir essa responsabilidade, eu tenho que saber isso repassar para as pessoas. Entendeu? Mas, gente, obrigadão, tá? Obrigado mesmo, fico feliz de estar com vocês aqui e adorei. Que bom. Eu quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados do programa de hoje, Célio Sérgio, diretor do Jornal Imparcial, Isaías Rocha, diretor de comunicação da Câmara Municipal, secretário Marcos Afonso, muito obrigado pela participação do Sem Filtro. E você vai ver o Sem Filtro também na íntegra no nosso canal do YouTube, da TV UFMA e na rede social. Toda terça-feira o Sem Filtro está aqui. É isso, obrigada.